Graça e paz, irmãos e irmãs, é um prazer estar com vocês aqui em Porto Alegre. Eu acho que fazem 3 anos que eu estava aqui em Porto Alegre. Eu estou fazendo preleções e ensinamentos há quase 20 anos em várias partes dos Estados Unidos e do mundo, mas nunca trabalhei tanto para chegar aqui em Porto Alegre hoje. Eu era para chegar ontem, mas 44 horas depois aqui eu estou. Cheguei 1h30 atrás. É um prazer estar com vocês aqui. E eu quero pedir o seu perdão em antecipação, porque eu não tenho o privilégio de praticar o meu português, como muitos de vocês têm aqui. Então, eu me ensino um pouco como o nosso novo coach do futebol brasileiro, o Carlo Ancelotti, que está aprendendo português. E é incrível que depois de um mês de aprender português, ele já fala melhor português do que o presidente da República aqui do Brasil já. Então, eu me sinto muito à vontade com vocês hoje. O que eu quero fazer nessas 2 palestras aqui com vocês, eu quero oferecer uma visão geral do livro de Jonas. E a ideia não é abranger ou expor cada versículo, não tenho tempo para fazer tudo isso, mas destacar para vocês alguns dos grandes temas desse livro. Eu quero destacar também uns guias tipológicos e interpretativos que devem ser considerados à medida que lemos este texto que é tão familiar para o mundo evangélico e protestante. E minha esperança nessas 2 palestras é que vocês terminem essas palestras enxergando um pouco melhor um quadro muito mais amplo de Jonas, além do que é normalmente transmitido nos púlpitos evangélicos do mundo. E alguns desses temas que vamos explorar nesta tarde aqui já aparecem no meu comentário no livro de Jonas, mas esses temas, tem alguns temas mais novos que foram desenvolvidos nos últimos anos. E eu quero que vocês me sigam aqui. O que eu quero fazer é dar uma visão geral, não uma explicação detalhada de cada versículo, não temos esse tempo aqui, mas a ideia é dar uma noção dos vários aspectos que dá para perceber neste livrinho, nesse pequeno livro que a gente lê, que a gente possa ler com olhos renovados. A Bíblia, como vocês já ouviram nesses últimos dias aqui pelo Dr. Peter Leithart, a Bíblia nos oferece imagens dentro do seu próprio texto que nos ajuda a interpretar as Escrituras. Inclusive, isso é um princípio reformado, né? Que a Bíblia interpreta a Bíblia. E eu quero usar o livro de Jonas porque é um livro bem simples, um livro pequeno, porque é um livro muito familiar para nós. Nós já sabemos o tema, nós sabemos a narrativa deste livro aqui. E a consideração que eu penso que é sempre ignorada quando consideramos esses livros, que são bem mais familiar para nós, que é bom ignorada desde o início, são essas dicas que aparecem geralmente no primeiro versículo desses livros proféticos do Velho Testamento. Por exemplo, nós geralmente não fazemos a pergunta: qual é a intenção de Deus em mencionar o nome do autor no início? A intenção é sempre para dar uma exposição de quem está escrevendo, ou existem mais? Por exemplo, raramente você vai ouvir a pergunta: quem é Jonas? Qual é o significado do seu nome? Deus frequentemente concede um sentido de propósito e direção no próprio nome do autor. Por exemplo, sabemos que no livro de Sofonias, o nome Sofonias significa Deus protege. Deus protege. Então, no livro de Sofonias, é uma demonstração da proteção de Deus sobre o seu povo Israel. E da mesma forma, de uma forma semelhante também, temos que olhar o que significa o livro de Jonas. O que significa o nome de Jonas. Jonas também, desde o início do livro, nos oferece uma dica do seu próprio nome. O nome Jonas significa pomba. E assim a gente já começa a perceber alguns propósitos profundamente simbólicos do livro de Jonas, desde o início. Geralmente não damos atenção àquele primeiro versículo, mas é muito importante que nós demos atenção ao primeiro versículo, porque geralmente é lá no primeiro versículo onde Deus indica o seu propósito, a sua missão para este livro profético. Por exemplo, em relação ao nome Jonas, que significa pomba, já começamos a perceber alguns propósitos. E já começamos a fazer umas conexões que não é comum à interpretação moderna. O que é que vocês sabem sobre a pomba?
O Espírito é uma espécie de pomba em Gênesis, pairando sobre as águas da criação. Não vamos ter tempo de desenvolver esse tema aqui, mas Jonas também funciona como um novo Adão. O novo Adão. E o livro de Jonas é uma nova criação. E você vai perceber que, através da leitura de Jonas, você vai ver que existem temas da criação do livro de Gênesis também. Como o mar, a terra seca, os animais, os pequenos seres, serpentes e o tema de refúgio, que aparece 3 ou 4 vezes no livro de Jonas. Mas a gente tem uma ideia do propósito do livro com o próprio nome de Jonas. Você lembra também, um outro exemplo também nas Escrituras, você lembra que no terceiro dia Noé solta uma pomba que nunca retorna. E você também vê no Evangelho, em Mateus principalmente, no batismo de Jesus, o Espírito de Deus como pomba paira sobre o nosso Senhor. Então, desde o início do livro, você já percebe que há várias conexões simbólicas durante o livro de Jonas desde o início. E Jonas, portanto, como pomba, vai desempenhar o papel de ser um embaixador às nações. Ele deve pairar sobre a criação. E, como o Espírito Santo, Jonas vai trazer bênçãos. Mas o fato, para nós considerarmos inicialmente, é que Jonas foge deste chamado. Ele foge do próprio chamado do nome dele. Então vamos olhar umas considerações aqui nesta tarde aqui. Quem foi Jonas? Se a missão de Jonas, o seu próprio nome indica que a sua missão é ir para as nações, precisamos entender onde está Jonas neste momento aqui. Existe pelo menos uma referência de Jonas nas Escrituras, antes do livro, que se aparece em 2 Reis, capítulo 14. Se a missão dele é ir para as nações, de onde ele vem? Jonas, como vocês sabem, era um pastor no norte de Israel, uma região que já fazia muito tempo vinha se rebelando contra os propósitos de Deus. Ele sabia muito bem quem Deus era, porque Jonas, como vários profetas do Velho Testamento, era alguém que estava com certeza sendo catizado pela religião de Israel. Ele não era um profeta ingênuo, era um servo fiel do verdadeiro Deus de Israel. Ele, naquela época, estava servindo como um profeta e como pastor o povo de Israel. O povo do norte de Israel que sempre estava esquecendo as promessas de Deus. E Jonas era aquele profeta que vinha ao seu povo para que eles puderem renovar a sua aliança com Deus. Ele sabia quais seriam as repercussões para o seu próprio povo. Jonas entendia o sentido profético do seu próprio chamado. Essa é a primeira questão, o primeiro tema. O segundo elemento a compreender é que o livro de Jonas também é um relato histórico. E quando vocês começam a ler as questões históricas sobre o livro de Jonas, você percebe que existe muita dúvida sobre o livro de Jonas. Esse é um ponto que vale a pena estressar. Porque como cristãos, isso é uma questão que eu sempre quero enfatizar nos meus ensinamentos, como cristãos, não precisamos de evidências para termos convicção sobre a verdade das Escrituras. As Escrituras pressupõem Deus, o que significa que não temos de validar milagres na Bíblia para crer na Bíblia. Não precisamos transformar água a vinho para crer que Jesus transformou água em vinho. Não precisamos ver o mar vermelho dividido diante de nós para crer que o mar vermelho foi aberto. E não precisamos de provas modernas, por exemplo, de que um homem possa viver dentro de uma criatura marítima para crer na história de Jonas. Nós afirmamos, de princípio, do início, nós afirmamos que há um Deus todo-poderoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se Deus pode fazer isso, os milagres de Jonas são coisas de crianças para o nosso Deus. Portanto, se alguém diz, eu não posso crer em Jonas, porque como pode alguém sobreviver tendo sido engolido por tanto tempo? A resposta que nós devemos dar é, pois bem, então será difícil você crer em um Deus que criou o céu e a terra em 6 dias. Ou em um Deus que pode dar vida aos ossos secos, como Ezequiel capítulo 37. De fato, uma das
questões mais interessantes do livro de Jonas, quando você traduz do hebreu, é que a linguagem e a poesia de Jonas são suficientes para provar a sua confiabilidade. E o terceiro tema que eu quero introduzir é que Jonas não é um livro para ser lido de uma vez só. Jonas é um livro para ser lido e diante do qual se deve fazer uma pausa, para pausar. E o quanto mais você vai ler e pausar, mais você vai poder enxergar, mais você vai poder fazer conexões que você não via. Eu escrevi o comentário do livro de Jonas há 7 anos, mas estou estudando o livro de Jonas há mais de 25 anos. E toda vez que eu começo a ler o livro de Jonas, algo mais aparece. Mais um símbolo que eu não vi, mais uma conexão que eu não vi. Quanto mais você vê, quanto mais você ler, quanto mais você vai enxergar, você vai considerar e você vai perceber a riqueza que existe nos padrões, nos símbolos, nas conexões, nas ideias, nas perspectivas, nas aplicações, as lições e a teologia que emergem quando você habita e vive no livro de Jonas. Então assim, ao começarmos a ler o livro, nós deparamos com uma declaração extraordinária que vemos lá do início do livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, que diz: a palavra de Yahvé, a palavra do Senhor, veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Outra questão para considerar é que desde o início nós vemos que Jonas é uma pomba, ele é um emissário, ele é um missionário de Deus, mas também ele é o filho de alguém. A Bíblia diz que ele é o filho de Amitai, que significa verdade. Então Jonas é o missionário da verdade. Ele é o filho da verdade. Desde o princípio do livro temos uma revelação bastante clara e bastante direta sobre o propósito do Senhor para Jonas. Esse mandamento de Deus veio a Jonas. E é bem verdade que a maldade de Nínive não pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Esta é a maneira que a Bíblia revela, é a maneira que a Bíblia afirma que Deus vai começar a lidar com essa nação. Claro que Deus poderia ter destruído Nínive em um segundo, com muita facilidade, mas Deus geralmente não atua assim na sua própria história. Ele é um Deus, como Jonas vai declarar no capítulo 4, ele é um Deus compassivo, um Deus paciente, e em tempo oportuno ele vai tratar da desobediência conforme lhe parece bem. Deus não vai ser zoado para sempre. E parece que o tempo de Nínive havia chegado, o tempo do seu julgamento havia chegado. E a pergunta que vai começar a perseguir o nosso profeta, é a seguinte: Jonas, tu me amas mais do que estes? Desde o início, Deus pede a Jonas algo extraordinário. Ele está perguntando a Jonas se ele ama mais o próprio Deus do que a sua própria pátria. Você me ama, Jonas, mais do que a sua própria pátria? Você me ama, Jonas, mais do que o seu próprio povo no norte de Israel? Você ama seu povo mais do que você ama eu, Jonas? E a resposta começa a surgir aí a partir do versículo 3 do capítulo 1. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Ele vai para, vocês se lembram, ele vai para Tarsis, que eu traduzi da milhagem dos Estados Unidos para quilômetros, que é geralmente mais ou menos 4.000 quilômetros da sua própria localidade. Essa viagem para Tarsis seria mais ou menos 9 a 12 meses de viagem. Tarsis seria no fim do mundo, no fim do mundo. Ele desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe, muito longe, 4.000 quilômetros longe do Senhor. Essa aqui é a raiz do pecado de Jonas. Ele não é um covarde. Nós vamos ver que ele não é um covarde. Ele é um patriota. Eu acabei de passar 4 dias lá com uns políticos americanos em Washington, D.C. Passei 3 dias com políticos e filósofos. Todos eles são conservadores, todos eles são patriotas. O patriotismo é algo muito bom. Mas o patriotismo sem o Deus triuno é uma tolice.
E Jonas aqui, ele é tão patriota que ele se torna idólatra. Ele é tão patriota que ele se torna um idólatra. Jonas ama Israel mais do que ele ama Deus. Ou talvez devemos dizer, Jonas odeia mais a Nínive do que ele ama a Deus. Jonas está comprometido com Israel. Esteja ela certa ou errada. Ele vai defender Israel, mesmo que Israel esteja sobre julgamento de Deus. Ele está decidido a proteger a si mesmo e o seu povo, a sua própria nação, mesmo ao custo da desobediência. Mesmo que vai requerer de Jonas que ele possa fugir de Deus a 4.000 quilômetros. E é aqui que começamos a entender um pouco da motivação desse profeta na sua desobediência ao chamado de Deus. E a verdade é que Jonas não é um profeta ignorante, como alguns comentários dizem. Não, de forma alguma. Jonas é um profeta, do ponto de vista teológico, muito sofisticado. Você vai ver isso também no capítulo 2 do livro de Jonas, o seu salmo que ele compõe. Ele entende com perfeição o que Deus está pedindo dele para ir a Nínive. E ele sabe também que se a palavra do Senhor alcança de Israel até os gentios, então isso vai mostrar claramente que Israel será julgado, que Israel será rejeitado por Deus. Isso aqui é um sinal de que Deus quer despertar ciúme em Israel. E Jonas não quer nada a ver com essa situação. E é por isso que ele foge da direção contrária. Essa é a verdadeira razão da desobediência de Jonas. Ele quer fugir do seu chamado. E talvez Deus possa também, talvez ele possa desistir desse projeto para Jonas. Esse é o pensamento de Jonas. Mas existe algo bem mais profundo aqui na motivação desse profeta. Porque há também um simbolismo muito interessante associado aos movimentos que acontecem no livro, que quando você começa a ler o capítulo 1 de Jonas, você vai começar a perceber. No capítulo 1 vemos que a fuga de Jonas é sempre descendente, né? Deus diz, levanta-te e vai a Nínive. Aí Jonas começa nessa trajetória de descer. Ele desce a Jope, ele desce ao porão do navio para dormir durante a tempestade. E finalmente ele desce ao mar. Ele desce ao ventre da grande criatura, descendo até mesmo ao Sheol. Fugir da presença de Deus leva Jonas diretamente à beira da morte, senão à morte. Não. Alguns teólogos têm especulado que a razão da fuga de Jonas, a razão pela qual Jonas fugiu do chamado de Deus, foi que ele não desejava que o evangelho chegasse aos gentios. Existe uma verdade sobre essa tese. Talvez Jonas visse os gentios como irredimíveis. Mas creio que havia mais ao pensamento de Jonas aqui. Jonas, como eu falei antes, Jonas conhecia o livro do Torá. Ele conhecia os primeiros 5 livros da Bíblia. Inclusive, todos os profetas do Velho Testamento entendiam com perfeita razão, entendiam com a simplicidade profunda, entendiam que o Velho Testamento existiam leis para que eles pudessem entender o propósito de Deus. E Jonas com certeza conhecia, talvez até memorizava, talvez até cantava o cântico de Moisés em Deuteronômio capítulo 32. Um hino que ele talvez cresceu cantando com o povo de Israel. E em Deuteronômio capítulo 32, versículo 21, existe aquele padrão que chamamos de lex talionis, olho por olho, né? E o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 32 é o seguinte. Ele diz a Israel, quero parafrasear esse texto aqui. Ele diz o seguinte: se você me provocar ao ciúme, adorando os ídolos dos falsos profetas, eu vos provocarei ao ciúme, oferecendo-me aos gentios. Se você me provocar ao ciúme adorando os ídolos, eu vos provocarei. E eu vou dar o meu nome aos gentios. Eu vou tirar o meu nome do meu povo Israel. E eu vou dar o meu nome aos gentios. O mesmo padrão que se segue
no livro de Romanos capítulo 10, com o apóstolo Paulo também, capítulo 11, de 9 a 11. Jonas não quer ir a Nínive. Ele não quer levantar os assírios, o povo de Nínive, a capital, porque ele sabe exatamente o que isso vai significar para o seu próprio povo. Ele sabe que os assírios se tornarão ainda mais fortes. O povo mais forte do mundo se tornará ainda mais forte. E quando se fortalecerem, é muito possível que Deus vai usar esse povo para destruir o povo de Israel. Jonas não quer ver isso acontecer ao seu povo, a quem ele tem ministrado e por quem ele tem orado por todos esses anos, a congregação que Jonas está pastoreando. Jonas ama o seu povo profundamente. Ele não quer vê-lo aterrorizados e destruídos pela Síria. Israel foi amado por Deus, mas, como já aconteceu em várias situações no Velho Testamento, como já foi demonstrado, repita, em várias vezes, o Senhor não vai continuar a mostrar o seu favor a uma nação que continuamente desobedece a Deus. Uma nação que o despreza a Deus e que escolhe reis que não honram as leis de Deus nos primeiros 5 livros da Bíblia. Jonas não evita ir a Nínive por considerar que essa seja uma causa perdida. Não, essa não é a motivação de Jonas. Ele não quer ir a Nínive porque justamente ele sabe que a causa é uma causa que dará fruto. Ele conhece o poder do Evangelho, ele conhece o poder de Deus de transformar as nações. Isso já aconteceu em várias partes das Santas Escrituras e, consequentemente, ele sabe o que pode acontecer à sua nação se Deus transformar Nínive. Se Deus colocar o seu favor sobre o povo de Nínive, sobre essa capital, sobre os assírios, é muito possível que Deus vai usar esse povo para destruir o povo de Israel. E assim Jonas, como eu já falei antes, não é um homem ignorante que desobedece a Deus. Ao contrário, Jonas é um teólogo muito profundo. Veremos que é justamente o claro conhecimento que Jonas possui das Santas Escrituras, é o conhecimento que ele possui dos caminhos do Senhor, que o leva de volta ao lugar que ele pertence. Mas no início, Jonas desobedece. Jonas não quer viver através do seu nome. Ele não quer ser um missionário. Ele não quer levar o povo de Deus através das águas. Jonas não quer obedecer a Deus. E é por isso que no fim de Jonas capítulo 4, o livro termina no capítulo 4 com uma pergunta. Jonas está com uma fúria incrível, mas nos últimos versículos do capítulo 4 existe só silêncio do nosso profeta. Eu quero abordar um pouquinho, falar um pouco sobre Jonas como um paradigma dos pecados de Israel. Nós não podemos esquecer que Jonas, ele é mesmo uma figura tipológica. Jonas significa muito mais do que um homem só. Ele é, como eu falei, ele é um novo Adão. Ele está vivendo como um primeiro Adão. O primeiro Adão, como vocês se lembram, na queda no Gênesis capítulo 3, ele está vivendo como um Adão que não quer obedecer, um Adão que não protege a sua própria esposa. Assim como Israel é outro Adão, vivendo como velho Adão. Na verdade, a jornada de Jonas, mesmo sem ele perceber, acaba se tornando um exemplo claro da história de Israel. A história de Jonas, a narrativa de Jonas, é um símbolo da história de Israel. Nas mãos de Deus, Jonas vira um símbolo que vai acontecer com Israel como nação. Ele representa Israel. E é importante lembrar também que não podemos separar Jonas do contexto maior da história. E neste relato aqui, Jonas está encarnando Israel. Ele está vivendo como novo Israel. E é justamente isso que no final leva à sua transformação. E o paralelo aqui pode ser resumido dessa forma aqui. Essa conexão é bem clara. Jonas foge de Deus, Israel também foge de Deus. Jonas recusa a ser um testemunho para Deus, e vemos também que Israel recusa-se a ser testemunha às nações. Jonas não deseja ser a luz para as nações,
E é bem claro que os profetas indicam que Israel não quer resplandecer o evangelho às nações. Então, o que acontece aqui? O que acontece então é que Jonas é lançado ao mar. E da mesma forma, Israel também é lançado ao mar do exílio por causa da sua desobediência. Então existe uma conexão interessante que Jonas é um tipo, é uma tipologia de Israel, ele é um símbolo, um representante de Israel. E o que vai acontecer no fim do capítulo 1 de Jonas, como vocês sabem, é que Deus vai prover uma criatura do mar para preservar Jonas. Jonas é preservado em meio ao mar, e isso é exatamente o que vai acontecer também com a nação de Israel. Deus fará exatamente o mesmo por Israel. A nação que está em aliança com Deus, a nação do pacto, vai ser mantida de uma forma íntegra, mesmo durante o seu exílio. Deus vai sustentar Israel da mesma forma que Deus vai sustentar Jonas. Ele vai proteger Israel, ele vai preservar Israel, mesmo no ventre da Síria e do ventre da Babilônia. E por fim, nós vamos ver que Jonas, no capítulo 2, é vomitado de volta à terra seca. E depois, no capítulo 2, versículo 9, versículo 10... ele vai ser chamado de profeta, ele vai receber novamente o seu chamado de profeta. E a mesma coisa vai acontecer com Israel também. O exílio vai acabar para Israel, dando lugar ao novo êxodo e uma nova restauração completa para Israel. Israel também, como Jonas, vai voltar à terra. Jonas vive o exílio, ele vive o retorno. Ou podemos dizer que Jonas vive a morte e Jonas vive a ressurreição, que toda a nação de Israel vai experimentar também. A nação de Israel morre várias vezes durante o Velho Testamento, e a nação de Israel vai ser ressurreto pelo Deus no Velho Testamento e completamente no Novo Testamento. Esse é o mesmo princípio que aparece no final da história de Jonas, quando Deus faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas e protegê-lo do sol, que é muito forte. Vamos concluir com um tema aqui que é interessante de considerar. E é o tema do mar no pensamento hebraico. Again, uma questão interessante é que esses temas geralmente não são observados pelos intérpretes dos comentários do livro de Jonas. Mas eu acho que é muito importante também. Esse tema de criação que eu falei do livro de Jonas aparece em todo lugar nos 4 capítulos de Jonas. O tema de criação, o tema do mar, o tema da água, isso é um sinal das coisas que vão vir no futuro. O uso do mar, é interessante que o uso do mar é um tema que é bem mínimo, que aparece em poucas situações no Antigo Testamento. Porque o Velho Testamento foca-se na história de um povo que vive no deserto. E por isso que o tema do mar aparece com muita rareza no Velho Testamento. E é interessante aqui também que o mar tem um sentido muito importante no livro de Jonas. E é interessante porque é tão raro no Velho Testamento. E é raro porque a terra seca é a história de Israel. Israel está sempre andando pelo deserto. Mas é interessante que do Velho Testamento, do deserto, quando chegamos no Novo Testamento, entramos nesse tema de mar. O mar aparece bastante no Novo Testamento, vocês se lembram? A água aparece em toda parte do Novo Testamento. As cartas do apóstolo Paulo são dirigidas a portos marítimos no Novo Testamento. E os servos de Deus não são considerados como homens do deserto, mas são considerados como o quê? Pescadores de homens. Então, o fato que o mar aparece no livro de Jonas, que é um fato bem raro no Velho Testamento, é um fato que é uma profecia que o Novo Testamento vai ser um testamento de riqueza. Enquanto o Velho Testamento era um testamento de deserto, da terra seca, o Novo Testamento vem com muitas bênçãos da água e do mar. E se vocês estudam a Bíblia, vocês vão saber que o mar nas escrituras hebraicas sempre representa perigo, sempre representa ameaça. No Velho Testamento o povo tem muito medo do mar e no Novo Testamento não existe esse medo. Nas escrituras hebraicas o mar também era um sinal de julgamento.
o dilúvio, a destruição dos egípcios no Mar Vermelho. E agora vemos também o julgamento de Jonas nas profundezas do mar. Esse mar não é uma tempestade qualquer. É uma tempestade que vem diretamente das mãos de Deus. É o oceano de Deus que se revolta, trazendo morte e destruição sobre os homens a bordo, porque eles carregam o mensageiro de Deus em um navio a caminho de Tarsis. Nós podemos explorar esse tema depois, porque essa situação do mar prepara o cenário para a entrada dessa criatura, que eu acho que não tem sido entendido bem por comentários modernos, essa criatura que talvez podemos dizer que seja um dragão. E para os pagãos daquela época, o mar, quando está revoltando, ele lembra de um dragão, ele tem essa imagem de um dragão que pode devorar você a qualquer momento. E por isso eles estavam sempre clamando, né? Por favor, acalmem esse mar, que é uma forma de dizer, por favor, acalmem este dragão, façam o rugido do mar parar. E parece que esses acontecimentos no mar começam a convencer Jonas que a desobediência a Deus não vale a pena. Tudo isso é parte de um plano teológico de Deus de convencer Jonas que o seu chamado não deve ser desobedecido. Foi o clamor desses marinheiros, foi o clamor desses pagãos do antigo mundo, que mostra a Jonas que fugir da missão de Deus é uma ideia absolutamente terrível. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor. É interessante o uso do Senhor aqui, é Yahweh, que é o nome do Deus da aliança no Velho Testamento. Rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Yahweh, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Não, eu sei que esse pode parecer um ponto controverso, mas talvez seja nesse momento aqui, eu acho, que Jonas tenha voltado ao seu chamado. Ele tentou fugir e nesse momento aqui, na declaração dos pagãos, Jonas agora aceita o seu chamado. Talvez seja o ponto que ele voltou a vestir o seu colarinho. Jonas finalmente entendeu que a missão de Deus é, acima de tudo, transformar o coração das pessoas perversas, seja em Nínive, seja no mar, seja o seu próprio povo do norte de Israel. Ele também percebeu que o pedido daqueles homens maus para usá-lo como um substituto fazia sentido. Porque Jonas entende a teologia do Velho Testamento. Ele entende que o seu papel como missionário, como uma pomba, como alguém que traz a mensagem de Deus para as nações, ele entende que o seu papel como profeta, o seu papel como sacerdote, Jonas deveria oferecer a sua própria vida pelo seu povo. Ele deve oferecer a sua própria vida para a salvação do povo. Ele deve morrer para que outros pudessem viver. E assim como Adão deveria ter morrido por Eva no jardim, assim como Israel deveria ter sido um sacrifício vivo para Deus e para as nações, Jonas percebe agora que como Adão e como Israel, que ele deve ser um sacrifício de louvor a Deus, que ele pertence ao serviço de Deus como profeta, que toda a desobediência de Adão e toda a desobediência de Israel vai sempre levar o povo de Deus ao julgamento de Deus. E agora Jonas vai assumir esse papel como sacerdote, como substituto, como alguém que vai dar a sua vida para a vida dos outros. E agora Jonas vai voltar ao seu próprio chamado. Agora Jonas vai voltar ao sentido do seu próprio nome. Agora Jonas vai ser um missionário, um embaixador de Deus para as nações. Agora Jonas vai entender que se ele não viver com o sentido do seu próprio nome, ele também vai ser julgado e o seu povo também vai ser julgado. Vamos orar. Nosso Pai,
Nós te agradecemos pelo privilégio de abrir as tuas santas escrituras, pelo privilégio de entender o sentido da palavra de Deus, pelo privilégio de entender os seus profetas e o privilégio de entender a história que você coloca os seus profetas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra de Deus que é santa. E nós te agradecemos pelo nosso chamado como novo Israel, como seu povo. Nós te pedimos que nós possamos ter força para viver diante dos nossos nomes. Nomes que estão unidos ao nome triuno de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.